Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões do concurso com sabedoria. Nesse vídeo vou resolver a prova aplicada no município de Tremembé pela Banca Vunesp, para o cargo de merendeiro. No edital dizia que para participar do concurso era preciso ter o ensino fundamental. E nessa prova a Vunesp colocou alguns conteúdos do Fundamental 1 e alguns conteúdos do Fundamental 2. Ou seja, estava previsto nessa prova até conteúdos que você estudou, possivelmente até a 8ª série ou 9º ano, e realmente a Vunesp cobrou. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das provas de ensino médio, a Vunesp não cobra conteúdos de ensino médio. Quando ela coloca ensino fundamental, ela praticamente só cobra Fundamental 1, mas aqui não. A Banca Vunesp cobrou tanto Fundamental 1 quanto Fundamental 2, tá? A tabela a seguir mostra o número de peças de roupa de cada tipo compradas por uma pessoa em uma loja e o valor unitário de blusa e calça. Então, uma blusa custou R$ 78,60. Duas calças, cada uma R$ 128,50. E também comprou 3 camisetas que não se sabe o preço. Sabendo que o valor total dessa compra foi dividido em 5 parcelas iguais de R$ 103, o valor de uma camiseta é... Bom, para a gente saber o valor total da compra, eu pego a quantidade que a pessoa comprou. Então, no caso aqui, eu pego uma blusa e multiplico por 78, esse é o preço da blusa. Calça, eu vou multiplicar 2 vezes 128,50. Eu descubro quanto que ela pagou pelas calças. E camisetas seria 3 vezes esse valor. E se eu juntar tudo isso, vai dar o equivalente a 5 parcelas de 103. Então, primeiro, eu vou descobrir quanto que essa pessoa gastou nessa loja. 5 parcelas de 103. Então, eu vou multiplicar o 103 por 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 0, 0 e 1, 1. E 5 vezes 1, 5. Isso aqui é o valor total da compra. Agora, quanto que ele gastou com calça? Calça, ele gastou R$ 128,50 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Com mais 1, 17. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. 2 casas aqui, 2 casas depois da vírgula. 257 é o valor que ele gastou com calça. Então, o que eu posso fazer agora? Pegar o 515 e subtrair 78,60 que ele gastou com blusa. Como eu faço? Subtração, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, 0, 0. Vírgula abaixo de vírgula, tá? Esse 5 vai virar 4 e aqui fica 10. Aí eu posso fazer a subtração. 0 menos 0, 0. 10 menos 6, 4. 4 menos 8 não dá. Então, eu vou tirar daqui, vai ficar 14 menos 8. Aí, aqui é 0 menos 7, também não dá. Então, vai ficar 4 e 10, vai dar 3 e 4. 436,40. Isso é o valor total menos a blusa que eu já tirei. Agora, eu vou tirar o valor das calças. Então, 436,40. Eu vou tirar 257, que é o valor das calças. 0, 4, vírgula abaixo de vírgula. 6 menos 7 não dá. Então, aqui fica 2 e lá 16. 16 menos 7, 9. 2 menos 5 não dá. Fica 3 e fica 12. 7, 3 menos 2, 1. 179,40 é o valor depois que eu subtrair as calças. Então, ele gastou com camisetas
179,40. Mas o que o enunciado quer? O valor de uma camiseta. Então, eu tenho que pegar o valor total e dividir por 3. Então, 179,40 divididos por 3. Divisão de número decimal. A gente vai primeiro colocar uma vírgula aqui e tentar deixar as duas casas também. Ou seja, a quantidade de casas decimais fica igual. Agora, eu não preciso mais dessa vírgula. Posso dividir. E vou dividir. 1 por 300 não dá. 7 por 300 também não. Opa! Eu vou tentar dividir. 1 por 300 não dá. 17 por 300 não dá. 179 por 300 não dá. Mas se tudo aqui dá. 1.794 por 300. E isso vai dar 5. Por que eu sei que dá 5? Porque 5 vezes 3 dá 15 e 6 vezes 3 é 18. Ele é 179, então não vai dar. 5 vezes 300 dá 1.500. Tiro aqui. E quanto vai sobrar? 4, 9, 7 menos 5, 2 e 0. E eu abaixo esse 0 aqui, ó. Tá? Agora eu divido 2.940 por 300 e vai dar 9. De novo, como é que eu sei que é 9? É porque 9 vezes 3 dá 27. E aqui tá 29, né? Começa com 29, então, por isso, o 9. 9 vezes 3 dá 2.700. 9 vezes 300. Então, eu vou tirar 2.700. Opa. 2.700. E vai sobrar 240. Agora eu coloco a vírgula, porque eu não tenho mais número para baixar. Coloco o 0 e divido. E vai dar 8. 8 vezes 300, 2.400. Então, aqui vai dar 0. Então, a resposta, 59,8. Mas como é dinheiro, nós usamos duas casas decimais. Portanto, a resposta vai ser letra D. Vamos para a próxima questão. Um rolo de barbante foi dividido em 15 pedaços iguais sem sobra. Se cada pedaço tivesse 20 centímetros a menos, esse mesmo rolo de barbante poderia ter sido dividido em 20 pedaços iguais, também sem sobras. Considerando essas informações, conclui-se que o comprimento em metros desse rolo de barbante era. Vejam, eu tenho um rolo de barbante. Aqui também é o barbante. Posso dividir em 15 pedaços iguais que não vai ter sobra. Então, eu venho aqui, pego um pedacinho, 2 pedacinhos, 3, 4, todos do mesmo tamanho e não vai ter sobra. Quantos pedacinhos eu fiz? 15, segundo o enunciado. Cada um tem um tamanho que eu não sei qual é. Então, 15 vezes esse tamanho que eu não sei se é 10 centímetros, 15, 30, não sei. 15 vezes isso vai dar igual ao comprimento do rolo. Nós precisamos desse raciocínio, tá? Então, o que ele está dizendo? A primeira frase do enunciado. Um rolo foi dividido em 15 pedaços iguais sem sobras. Então, se eu pegar 15 pedaços e multiplicar pela medida de cada um deles, vai dar exatamente o comprimento do rolo, tá? Então, eu vou dizer que esse comprimento aqui, que eu não sei quanto ele mede, né? Eu vou dizer que ele mede X. Então, eu cortei um pedacinho, tamanho X. Mas olha a segunda informação. Se cada pedaço tivesse 20 a menos, eu disse que cada pedaço mede X. Como que eu escrevo 20 a menos? É X menos 20. Ok? Eu vou apagar aqui, porque o espaço é pequeno,
E a gente vai usar esse raciocínio. Então, vamos lá. Um rolo de barbante foi dividido em 15 pedaços iguais, sem sobras. Se cada pedaço tivesse 20 a menos, esse mesmo rolo poderia ser dividido em pedaços de 20 pedaços iguais, também sem sobras. Então, vamos lá. Qual é o tamanho do rolo? Posso dizer que o tamanho do rolo é 15x, onde o x é a medida de cada pedacinho. Esse é o rolo todo. Mas, segundo o enunciado, eu também posso fazer 20 pedaços, em que cada pedaço mede x menos 20 e não tem sobra. Então, as duas maneiras equivalem ao rolo todo. Agora, se eu resolver essa equação, eu descubro o tamanho de x, o comprimento x. Como que eu faço isso? Propriedade distributiva. 20 vezes x, 20x. E 20 vezes 20, 400. Todo que tem x de um lado, então vai ficar 15x menos 20x. E do lado de lá, menos 400. Que dá menos 5x igual a menos 400. Divido tudo por menos 5, que eu encontro x igual a 80. Então, 80 centímetros é a medida de cada pedaço. Mas o que o enunciado quer saber? Considerando essas informações, conclui que o comprimento em metros do rolo. Quanto que mede o rolo? 15 pedaços de 80 centímetros cada. 15 vezes 80 dá 1.200 centímetros. Não tem essa resposta. Aqui, ó, metro. Então, você precisa saber que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu quiser saber quantos metros eu tenho, eu divido por 100. Resposta C. Em uma gráfica, determinada máquina trabalhando sem interrupções imprime 7 folhetos em 3 segundos. Se essa mesma máquina trabalhar sem interrupções por 1 hora e 30 minutos, o número de folhetos impressos será. A gente sabe que ela faz 7 folhetos, eu vou chamar de quantidade, e o tempo eu vou chamar de T, 3 segundos. Vou indicar aqui que está em segundos, tá? Se essa mesma máquina trabalhar sem interrupções por 1 hora e 3 minutos, que nós temos um problema. Quantos folhetos ela fará? Vou chamar de X. Qual é o problema? Tempo deve estar em segundos. E o tempo que está aqui é 1 hora e 3 minutos. O que eu vou fazer? Vou trocar 1 hora e 3 minutos pelo equivalente em segundos. E como que a gente faz isso? 1 hora são 60 minutos. Mas ali tem 3 minutos. Então, eu estou falando de 63 minutos. E eu preciso passar isso para segundos. Eu vou lá e multiplico por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, aqui eu vou colocar o 0. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. 3.780 segundos. Tá aí tudo bem. E agora, como que eu descubro o X? Primeiro, a gente tinha que analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou não. Pensa comigo, a máquina trabalha só um pouquinho e já faz 7 folhetos. Mas se ela trabalhar muito, 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 o que vai acontecer? Muitos folhetos. Então, aumenta a quantidade de folhetos quando aumenta o tempo, né? Claro que nas devidas proporções e tal. Então, são diretamente proporcionais. Então, eu escrevo assim, ó, 7. Tá?
7 está para x, assim como 3 está para 3.780. E aí a gente vai multiplicar esses dois e esses dois. E vai ficar assim, x vezes 3, 3x. 7 vezes 3.780 é 26.460. Divido tudo por 3, que eu encontro a quantidade de segundos. 820 segundos. Tá aqui. Em uma atividade cultural, estavam presentes 120 alunos. Desse total, 40% estava de tênis azul. Entre os alunos que não estavam de tênis azul, 25% estavam com tênis branco. Tênis preto. E os demais de tênis branco. O número de alunos com tênis branco era. Então, tem uma turma lá que estava com azul e sobrou um restante. Do restante, 25% estava com preto e o restante de tênis branco. E ele quer saber exatamente tênis branco. Então, vamos lá. Quem estava com tênis azul? 40% de 120. Troco aquele D, 40% D, por uma multiplicação. E aí você pode fazer do jeito que quiser. Se quiser fazer 40 divididos por 100 e multiplicar por 120, pode. Se quiser dividir 120 por 100 e depois multiplicar o resultado por 40, pode. Ou como eu vou fazer, 40 vezes 120 vai dar 4.800. E aqui, ó, fica 100 vezes 1, 100. Divido agora 4.800 por 100, 48. Então, 48 estava com o tênis azul. Entre os alunos que não estavam com azul. Então, azul é 48. E o que não é azul vai dar 72, certo? Então, dos que não estavam com tênis azul, desse grupo de 72, 25% estava de tênis preto. Então, vou fazer com a caneta preta. 25% de quanto? De 72 agora. Vou fazer 25 vezes 72, dá 1.800. E 100 vezes 1, 100. Agora divide 1.800 por 100, 18. 18 quem estava com tênis preto. E quantos estavam com tênis branco? Para achar o branco, eu tinha 72 e tirei 18. 72 menos 18. Total, 54 pessoas vai ser letra A. Vamos para a última questão da prova? Em uma sala retangular, ABCD, com 5 metros de comprimento, foi colocado um tapete retangular com 2 metros de largura e 2,5 de comprimento, conforme mostra a figura. Sabendo que a área do tapete ocupa 1/4 da área da sala, o perímetro da sala em metros é igual a... Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar o que é área. Área é o espaço ocupado pelo tapete. É o espaço ocupado pela sala. Isso é área. E a área do tapete ou a área da sala, se você quiser calcular, no caso, como é um retângulo, você faz base vezes altura. Então, a área do tapete, vou chamar assim, ó, área T, ela vai ser 2 vezes 2,5. Você multiplica as duas dimensões do retângulo, tá? 5 metros quadrados. Esse é o conceito de área e essa é a área do tapete. Agora, o enunciado fala que a área do tapete ocupa 1/4 da área da sala. 1/4.
Então, eu vou dividir a área da sala em 4 partes iguais. O tapete é essa aqui, que equivale a 5. Se aqui eu tenho 5, quanto eu tenho na sala? 5, 5. Qual é a área da sala? 20 metros quadrados. Ok? Agora, eu sei que a área da sala, que tá minha sala, que mede 5. Eu não falei que a área é a base vezes a altura? Que número que eu tenho que multiplicar o 5 para encontrar 20? Quanto mede aqui? É esse número. 5 vezes o que dá 20? 4. Então, esta medida aqui é 4 metros. E essa é a sala. Ela mede 5 por 4. Pronto, já sei as medidas da sala. Vou lá ler o enunciado e vejo que o enunciado quer saber perímetro da sala. O que é o perímetro dessa sala? Perímetro é a soma dessas medidas aqui, ó. É o contorno da sala. E quanto vai dar o contorno dessa sala? 5 que tá aqui embaixo, 5 de cima, 4 da esquerda, 4 da direita. 18 metros. Portanto, D. Como não é muito comum que a Vunesp cobre os conteúdos do ensino fundamental, como está nessa prova, normalmente a Vunesp cobra mais ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2 quando é ensino médio. Não é muito comum essa mistura que eles fizeram aqui. Eu vou passar questão por questão para te falar o que você precisa estudar, tá? Para a questão 13, eu diria que é tabela, leitura de informações na tabela e operações com números decimais. Para a questão 14, vou te falar que é para estudar a equação de primeiro grau. E também com talvez alguma medida de comprimento, porque tem conversão entre unidades, né? Mas é equação de primeiro grau. Para a questão 15, proporção e regra de 3, tá? Tem vários tipos de regra de 3, tem mais de um, e também analisar as grandezas diretamente proporcional ou inversamente. Para a questão 16, porcentagem. Para a questão 17, área e perímetro. Espero ter te ajudado. Se você quer material exclusivo, separadinho, conteúdo por conteúdo, explicação, exercícios e questões que eu não resolvi aqui no canal, veja na descrição do canal. Lá tem um link para os meus cursos e que o material está bem estruturado, bem organizado para ajudar quem precisa, tá? Por enquanto, então, é isso. Espero que você tenha aproveitado. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Bons estudos!